Bom, gente, mais um vídeo aqui, né? Que eu vou analisar, né? Dessa vez vai ser o Guilherme Boulos, ele que agora é ministro, faz parte do governo, então agora vamos analisar o que ele está dizendo. Tenho análises aqui de muitas pessoas relacionadas à direita, debates com pessoas relacionadas à direita, à esquerda. E também tem algumas análises de alguns políticos. E dessa vez eu vou analisar o Guilherme Boulos. Vamos ver se ele está sendo coerente? Vamos ver se ele está sendo sincero? Aproveite a oportunidade, se inscreva aqui no canal. Se você gosta de uma análise bem profunda, que realmente eu literalmente viajo para fazer esses vídeos, né? Sempre me pinta muita coisa para falar, eu falo mesmo. Então se você gosta de vídeo longo, fique à vontade. Mas o mais importante é que você compartilhe, se inscreva, clique no gostei, deixe seu comentário, sua participação também é muito importante para ajudar esse canal a crescer, para ajudar a disseminar a prioridade que é o nosso país e a nossa população. E enaltecer o senso crítico para a gente cobrar de forma mais assertiva esses políticos. Bom, mas vamos deixar de falar e vamos ver o que o Guilherme Boulos disse nos Três Irmãos Podcast. Fica dizendo que a esquerda tirou o pé no barro, tá com o pé no barro hoje fazendo trabalho com comunidade, né? Só fica de diagnóstico, de professor. Aí é fácil. Só para me contar o que eu discordo, é que a gente veio falando, tipo assim, do quanto você já fez de mobilização e que hoje vocês continuam fazendo, mas não engaja mais a galera, não é porque a mobilização ela não tem mais sentido pro povo, é que o povo não se vê mais representado na mobilização. Eu vou te falar com toda sinceridade, com o meu coração aqui, cara, que se você pega e fala assim, galera, a 6x1 é para todo mundo. Não é? Você fez uma mobilização, você falou que foi o maior contra a perda da blindagem. Que tinha que ter feito, eu acho que tá certo. Mas se você fez uma mobilização pra galera não se fuder mais. Você entende? É tipo assim, ó, não vamos deixar isso mal acontecer. Outra ação, outra mobilização é que a galera, você vai virar pra galera e falar assim, mano, isso que vocês vão ganhar com isso. É um ganho real. A 6x1, cara, não me interessa se o cara é lá da favela, se ele é classe média ou não. Isso aí é pra todo mundo, você entendeu? O cara que tá lá na favela, que ele acha que ele não é o pobre, ele vai se ver representado na 6x1 também, porque ele vive a 6x1. Nessa hora é que eu acho que a mobilização ela tem que ter eficácia e tem que ser feita. Porque a galera vai abraçar isso aí, Robertinho, mano. Deixa eu te falar uma coisa. E você entende? Eu concordo Por que a galera não faz essa pra enfrentar mesmo? Por que a galera não faz? Vamos peitar os grandes lá de cima. A galera fez, cara. Nós chamamos 3 mobilizações nacionais contra 6x1 no último ano e meio. E por que não fechou, então? Por que o povo não vibração foi? nisso? O povo não foi. Porque não tá representando o povo não se vê representado, meu cara. Caro, mas é o seguinte, você levanta a bandeira, você trabalha a pauta, né? Você não tem como obrigar ninguém a ir pra rua. Peraí. Olha, que eu me lembre, teve uma manifestação da Erika Hilton que mobilizou bastante pessoas para lutar pelos seus direitos, né? E aqui o Guilherme Boulos está falando que fez não sei quantas manifestações e eu realmente não posso vir aqui e comprovar e dizer, olha, manifestação X teve mais gente, manifestação Y teve menos gente. Porque eu confesso que eu não parei para analisar isso, fazer esse levantamento. Mas eu lembro de uma manifestação que a Erika Hilton fez pelo fim da escala 6x1, que eu considerei bem sucedida. Só que o Guilherme Boulos está falando que o pessoal não vai. Mas olha só, eu, por exemplo, eu não vou. Eu não vou porque a passagem está muito cara. Meu dinheiro aqui é muito contado. Eu não tenho dinheiro para ficar me sacrificando, para ficar me manifestando, não. O que me resta aqui é que o dinheiro suado que me sobra é pro essencial. Eu não tenho dinheiro para ficar gastando, para ficar cobrando político de uma coisa que ele deveria estar ciente que ele tem que cumprir. Que é dar uma vida digna para todo cidadão brasileiro de acordo com a Constituição.
Não dá para ficar gastando dinheiro. Eu já pago um monte de imposto, eu já pago maior regalia para os políticos. Eu ainda tenho que gastar dinheiro para exigir uma coisa que tão lógica, que é cuidar do povo. Porque a Constituição, ela não diz que você tem que cuidar mais de um povo e menos de outro. Diz que você tem que dar oportunidade para todo mundo. Aí eu vou ter que gastar o meu dinheiro, que eu nem tenho, para cobrar o político. Veja se isso é coerente. Eu tenho que cobrar o político, ele não sabe que ele tem que trabalhar em benefício do povo? Tem que cobrar ele para lembrar ele disso? Pois, hein? Você trabalha a pauta, você divulga, você constrói, você chama todo mundo. Você não tem como arrancar a pessoa da casa dela e falar vá pra rua. Não foi falta de iniciativa. Nós chamamos um monte de mobilização com 6x1. Pega o que o VAT fez com a Érica depois do projeto, né? Agora, sabe o que eu comecei a fazer agora no Governo do Brasil na Rua também? Ontem eu reuni com 8 categorias de trabalhadores do Mato Grosso do Sul. Tinha trabalhadores da alimentação, metalúrgicos, trabalhadores comerciários, que é onde a 6x1 mais pega, é no comércio, no varejo, nos serviços, né? Trabalhadores da indústria de outros setores, trabalhadores da educação, um monte. Fizemos um baita encontro para organizar a jornada de luta pelo fim da 6x1. Segunda-feira eu vou estar 6h30 da manhã numa fábrica metalúrgica no ABC, para conversar com os trabalhadores dentro da fábrica pelo fim da 6x1. Na outra semana, nós vamos estar com os comerciários de Osasco, numa assembleia prevista para 1.000 trabalhadores, para organizar a luta contra o fim da 6x1. Olha, eu acho ótimo que eles estejam organizando todas essas pessoas, todos esses trabalhadores, para lutar pelo 6x1, pelo fim do 6x1. Eu sou totalmente a favor, eu acho que ele tem que fazer isso. Mas acho que ele deveria fazer isso para conversar com as pessoas que não estão a favor disso, que estão contra mudar o 6x1. Porque é claro que todo trabalhador vai se sentir incluído nessa pauta, até mesmo os de direita. É claro que eu não posso falar que todo trabalhador de direita automaticamente vai ser contra o fim do 6x1. Ainda bem que não é 8, né? Pelo fim do 6x1. Eu acho que tem alguns de direita que vão ser contra por questões, né, ideológicas, porque está preocupado com o direito à esquerda, né, essa coisa genérica, abstrata, direito-esquerda. Mas eu não acho que todos de direita vão aderir. Eu não acho. Eu não acho que todo mundo de direita é a favor de Bolsonaro, por exemplo. Pelo fim da 6x1, né? O governo Lula tomou a decisão de, já que vai votar, não vai votar no Congresso, sabe o que o Lula vai fazer? Passando no Carnaval? Vai botar um projeto de lei com regime de urgência pelo fim da 6x1. Sabe o que isso significa? Projeto de lei com regime de urgência mandado pelo presidente da República, o Congresso é obrigado a votar em 60 dias, senão tranca a pauta. Pô, excelente! Mas por que o PT esperou só agora para fazer isso? Se eu não me engano, ele mesmo acabou de falar aqui que há 1 ano e meio já faz essa mobilização pelo fim da 6x1. Por que só nesse ano o governo Lula vai tomar essa iniciativa? É por causa da eleição? Então, de novo, vai usar nosso sofrimento como uma moeda de troca e benefício, né, da tática política, da estratagema política, a estratégia política. E aí você tem que ver, porque você não pode liberar tudo, você tem que falar uma coisa para ver qual vai ser a reação da mídia, dos banqueiros, dos empresários, tem que conversar com o banqueiro, com o empresário, tem que fazer não sei o que lá, que você tem que segurar a pauta, porque você tem que priorizar não sei... Olha... Sinceramente, a gente está numa situação... Eu mesmo, por exemplo, eu gostaria de ir em manifestações. Eu não posso ir. Eu não tenho como ir. Eu não tenho dinheiro para ir. Não tenho. E você pode ver aqui, no meu canal, por exemplo,
Eu não tenho como abrir mão. Eu não posso ficar aqui no meu canal. Eu tenho que trabalhar. Eu não ganho nada pra fazer isso aqui, né? Eu não vou falar que eu não quero ganhar nada. É claro que eu quero ganhar alguma coisa. Mas eu acho que antes de pensar nisso, eu tenho um propósito pra estar aqui. Se eu puder ajudar o útil ao agradável, ótimo. Se eu não puder, não tem problema. Eu me esforço aqui, porque eu der pra gravar, eu venho aqui e gravo. Eu não posso ir. Eu não tenho condições. Entendeu? Meu dinheiro todo já é contado. E aí vai desmerecer porque eu não vou na manifestação? Porque eu não vou, não é porque eu não quero. Ah, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que me virar pra ir cobrar o político. Ele não sabe o que tem que fazer? Eu tenho que ir lá cobrar ele? Então vai ter que votar 6x1. Máximo de jornada de 5x2. Máximo de 40 horas semanais, sem redução de salário. Aí, bicho, sim, nós temos que fazer o que a gente tem condição de fazer. Nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo. Inclusive, vai precisar da mobilização social para ajudar a pressionar no Congresso. Aí você ainda vê gente dizendo, porra, mas então, isso é uma traição do governo Lula. Comprando briga com a CNI, com a CNA, porque tinha que ser o máximo de 4x3 e de 36 horas. E quem não fala. Aí você olha e fala, Jesus, dai-me luz, Jesus. Então você veja, a vida é dura, cara. Você... Mas vem cá, todo mundo ri, acha engraçado. De fato, né, a forma como a situação é colocada engraçada. Mas não deveria ser assim, né? E veja, tem que negociar o quê? O que tem que negociar aqui? Não tem que negociar nada. A Constituição já é bem clara. Você tem que promover saúde, segurança. E você veja, essa questão da escala 6x1, sinceramente, né? Entra numa questão de saúde absurda. Muitas pessoas com crise de ansiedade, muitas pessoas estressadas, muitas pessoas deprimidas. Porque, olha, não é fácil. A gente tem que ralar muito. Você tá vendo eu com esse microfone bonitinho aqui? Eu levei anos para comprar um microfone desse. Isso não tá certo. Olha quanto aumenta de salário mínimo e olha quantos bancos gente de lucro. Ah, mas aumentou 6% do salário mínimo. Não é nada. 130, 150 reais a mais. Não faz muita diferença porque aumenta o preço tudo junto. Sabe? O político tem que trabalhar em benefício do povo brasileiro. Ah, em termos de segurança, é o Estado e é o cidadão. Mas eu, como cidadão, eu não tenho um aparato que o Estado tem. O Estado precisa ajudar. Aí tem que ficar negociando. Não tem que negociar. Tem que cumprir o que está escrito e acabou. Eu não estou falando, eu não sou comunista. Eu não estou falando que tem que estatizar tudo. Não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que atender o banco que está tendo lucro horroroso. Parabéns pro banco. Ótimo. Mas não tem que ser só pro banco. O banco tem 16% de lucro e o nosso salário só aumenta 6%. Por que não tem um aumento também de 16% do salário? E também é uma merreca, né? É muito complicado. O custo de vida está muito alto, está muito caro. Isso não é zelar pela saúde do cidadão brasileiro, porque olha os problemas de saúde. Isso afeta a seguridade da pessoa. O Estado precisa fornecer segurança. O Estado erra também na segurança, né? Olha o que o Estado faz. Olha o que a polícia faz.
Ah, mas o bandido é errado. O bandido sabe que ele é errado. Você não precisa ficar lembrando uma coisa que ele sabe que é. Mas a grande questão é que o bandido está errado e você tem que trabalhar de uma forma que você precisa também proteger a integridade desse bandido. A gente não vive uma Constituição que prega uma coisa para um, outra coisa para outro. A nossa Constituição não diz isso. Diz que o Estado deve zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. O Estado precisa lutar arduamente para garantir isso. Eu posso ser um político de direita, por exemplo. Eu posso ser contra o que está escrito na Constituição. Mas eu não posso enfiar a goela abaixo da sociedade para ficar fazendo showzinho, usando vida de policial aí para fazer showzinho, desrespeitando a Constituição por um espetáculo aí de estratagema política. E que a esquerda e a direita erram nisso. Entende? Por quê? Porque fica essa coisa de direita, esquerda. Vamos trazer para o concreto? A Constituição. E olha que eu bato nessa. Eu bato só nessa tecla, né? Mas porque para mim isso diz muita coisa, isso resume muita coisa. Que segurança tu tá dando para um cidadão brasileiro que vai ficar estressado, cheio de estresse, cheio de problemas de saúde, desequilíbrio emocional por questões psicológicas, que tem a saúde afetada? Você precisa garantir a segurança. E essa pessoa se afasta do trabalho, como é que ela vai tratar um problema dela? Vocês já viram a quantidade de pessoas que estão se demitindo dos trabalhos? Muitos setores aí sentindo falta de mão de obra? É porque o pessoal está vendo que não está valendo a pena. Tem engenheiro aí trabalhando com Uber. E o banco tá lucrando milhões, bilhões, sei lá quantos milhões tem aí. Por que isso? A gente não vive um estado de exceção, onde um vale mais do que o outro. É claro que eu não vou exigir que você dê um valor absurdo para uma empresa, mas veja, o próprio PT abre mão de um monte de impostos de empresa. A gente financia um monte de empresa. Essas empresas deveriam devolver como agradecimento. O camarada vai lá, pega dinheiro do BNDES, ganha dinheiro e ainda tira mais dinheiro da gente. Você tem alguma coisa errada aí? Está escrito na Constituição que tem que fazer isso? Onde que está? Que lei que diz isso? O que norteia isso daí? É direita ou esquerda? Mas está escrito em lei dizendo isso? Você tem que usar a direita ou a esquerda para nortear o país ou atender a população? Onde que tem escrito isso? Quem é que inventou isso? Porque é só isso que tem, né? Direita ou esquerda, né? Uma coisa vaga, genérica, né? Banco, direita, esquerda, rico, pobre, bandido, cidadão de bem. E aí você joga essas coisas e não resolve nada, né? Muito bom. Não vai. O que fazer política significa enfrentar a contradição e partir da realidade. Sabe uma crítica que eu tenho a um segmento da esquerda, que eu chamaria de um segmento academicista ou lacrador? É o seguinte: é uma turma que se comporta como se fosse uma consciência crítica da esquerda, um superego da esquerda. Então, o trabalho principal é você ficar falando o que a esquerda não faz, onde a esquerda erra, onde a esquerda real, a esquerda popular, a esquerda que disputa de verdade, né? É uma consciência crítica, uma testemunha da história que fica ali dando aulas de saber do que a esquerda deveria fazer. Só que só prega para convertido, é uma vanguarda muito aguerrida, só que sem nenhuma retaguarda, é o general sem exército, não tem ninguém do atrás dele. Ué, eu não tô entendendo. Ele acabou de falar aqui que as pessoas não vão se manifestar. Não foi isso que acabou de ser dito aqui? Não, a gente reúne as pessoas. Não, mas ninguém quer ir. Não posso obrigar as pessoas a sair de casa. Não foi isso que ele falou? Então,
De quem que ele tá falando? Quem é ele para falar isso? Porque, veja, eu tenho críticas aos web comunistas. Eu não sou comunista. Eu não acho que o comunismo seja uma via interessante. Apesar de eu ser crítico ao capital, eu não acho que o capital do jeito que está no país está legal, né? Porque se fala que os comunistas, esses trabalhadores, ditadores. Não, beleza. Mas aí esse lado tu segura e o outro lado tá liberado, né? Você retém uma ponta, mas a outra, o capitalismo pode correr solto. Pode fazer o que quiser. O cara pode chegar lá, vender um biscoito de 500 gramas, R$5. No outro dia o biscoito tá 120 gramas, R$5 também. Por que isso? E como se não bastasse, né? O custo de imposto que eu pago para sustentar essa classe política, esses juízes super estranhos, o empresário ainda põe preço mais caro. Ele pega empréstimo do governo, do meu dinheiro, enriquece, cresce o negócio dele e ainda tira mais dinheiro de mim. Isso quando ele não dolariza, né? Ele vende lá fora em dólar, ele chega aqui para mim com salário de brasileiro para cobrar o preço de gringo. Que coisa, né? Mas quem é que ele tá mobilizando aí? Que ele acabou de reclamar aí que ninguém vai? Ele não pode obrigar ninguém a sair de casa? Quem é ele para falar isso? Bota 10 pessoas na rua, não convence o vizinho das suas posições e meio que quase se regozija porque ele é o mais revolucionário que todo mundo. Sabe por quê? Porque não precisa lidar com a vida real. A vida real é feita de contradição, a vida real é feita de negociação real. A vida real não dá pra você ser purista e falar é tudo ou nada. Ou vai ser 4x3 agora, ou a gente não aceita nada e o resto é traição. Essa vida real de dizer, ou você tem que ter o programa máximo do socialismo, ou você é traidor. Olha, eu não acho que precisa ser o programa máximo do socialismo. Não acho. Mas para você atender a população, não custa muito. É só você abrir a Constituição e ver que você tem que atender a sociedade, o cidadão brasileiro. E não dá para ficar exigindo só do cidadão se o Estado não fizer a parte dele. Qual o problema disso? Tem que negociar? Porra, mas que difícil, hein? Tem que negociar, tem que sair de casa para cobrar o político. Olha... Enquanto isso, né? Aí o banqueiro, né? Fala com tudo que é político. Eu não tô falando do caso do Banco Master, não. Que é um absurdo, é um escândalo horroroso. E o governo Lula tá quietinho. Não é? Quem quer a favor que se apure. Mas não critica quem é que tá apurando, né? Aquele ministro lá do STF, super estranho, que viajou com o advogado do banco e é ele que tá tomando conta. Isso o PT não critica, mas quer que seja tudo apurado. Essa é a esquerda real? Se essa é a esquerda real, eu tô fora. Eu não quero essa esquerda real. E tá dando de lambuja aí pro MBL aí. O MBL tá criticando o banco. Olha isso, hein? A esquerda não sai de casa. Tu não pode obrigar a pessoa a sair de casa. Não é isso que o Boulos está falando? Vai ver, é por isso que tá enrolando, né? Essa coisa do Banco Master, ninguém tá falando nada. Até falam, né? Tem um pessoal aí da esquerda, que eu já falei que eu desconfio. Não posso provar. Então, eu não sei se tem ligação direta com o PT, eu desconfio. Mas tem uma galera que até fala na internet. Mas tá falando do Centrão. É só isso que tem de estranho, né? Os políticos de Centrão envolvidos no troço do Banco Master, né?
Só isso. Não tem que criticar nenhum juiz. É essa a esquerda real? Pois, hein? Nada mais despolitizante do que essa esquerda real. Eu tô fora dessa esquerda real, não quero. Ele tá falando que tem que ter a vida real, é que eu não posso ir em manifestação, porque vai me faltar dinheiro. Eu não vou passar fome para ficar cobrando político, para lembrar ele de uma coisa que ele já sabe que tem que fazer. Não vou fazer isso. Não vou, desculpa, tá? Não posso ir. Não tem como passar fome para fazer isso. Essa visão purista é de quem se contenta só em ser consciência crítica e não disputa a consciência dos trabalhadores reais. Aqueles trabalhadores, a manicure lá da cidade de Tiradentes que falou, eu não vou estar no Boulos não, porque o Boulos é radical demais, é um cara, ele defende só pobre, eu não sou pobre. Você tá entendendo? Mas essa divisão acaba que tá no DNA da esquerda, né? Eu acho que todo mundo da esquerda já foi dividido. Mas deixa assim. eu te falar, Rodrigo, uma prova disso é esse debate. PT e o PSOL. Se não tivesse essa divisão, não existia PT e PSOL. Mas isso é disputa de rumo. Ter diferença na esquerda é normal, mano. E é bom. A esquerda não tem pensamento único e nem deve ter. Só que a gente tem que colocar essas diferenças como elas são, não como caricatura. Do meu ponto de vista, é o seguinte. Nós temos... Olha, se ele tá falando isso, é porque o PT tá ficando incomodado. O PT tá incomodado com os web comunistas. Por que o PT tá incomodado com os web comunistas? Será que eles estão ocupando um espaço que o PT não tá sabendo ocupar? Será que o PT, que trabalhou tanto para ser a esquerda do país, botar todo mundo embaixo deles, não estão sentindo uma ameaça? Porque eles não vão largar o osso, né? Será que essas ratazanas aí do PT vão largar o osso? Olha, não sei não, hein? Eu acho que não. Eu acho que esse pessoal do PT não vai largar o osso, mas... é interessante ver isso. Bem interessante. É muito interessante ver, né, que a moral que eles estão dando para os web comunistas. E olha que eu sou crítico a eles. Eu acho que eles falam muita coisa estranha. Eu preciso desligar minha máquina. Porque eu acho que... Eu tenho muitas críticas aos web comunistas. Eu acho que eles falam umas coisas meio estranhas, assim, meio surreais. Mas a esquerda crítica, esses caras precisam existir, entendeu? Esse pessoal chato precisa existir. Agora, isso deve ser um pouco parcela de culpa do PT, né? Porque se essa pessoa desavisada... mas eu ouvi que... eu não vou... Esse cara é muito radical... Então é porque o PT não está conseguindo atingir quem tem que atingir. Tem que se esforçar, tem que trabalhar mais, tem que ver onde que está errado na comunicação. Eu mesmo, várias coisas eu não sei. Mas a sua timeline... mas... Olha... Guilherme Boulos está aí. Vão mais nesses podcasts aí, que daí eu assisto. Eu vou ter que ficar me esforçando para ficar indo atrás... Olha, vocês recebem muito dinheiro, sabe? É um monte de imposto aí, vocês têm que se virar aí. Se esforce para chegar até a população. Não fica esperando um milagre. Arregaça as mangas e faz. Uma esquerda popular, que está nos movimentos sociais. Uma esquerda que está no trabalho real com o povo, que tem muitos dirigentes partidários e parlamentares juntos, que se alinham com isso. E a esquerda popular sabe que a vida é dura. Quando eu participava e organizava ocupação de terra improdutiva pelo MTST, se eu chegasse
na Assembleia com 5 mil pessoas que estavam pagando aluguel sem poder, ou numa área de risco, e dissesse: ô gente, ou é socialismo e a desapropriação da especulação imobiliária, ou é nada, eu ia ser linchado. Sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que negociar com o proprietário para não ter despejo, a gente tinha que negociar prazo na justiça, a gente tinha que negociar com o governo, às vezes de direita, para poder sair um bolsa aluguel. Olha, tem que negociar com a direita. Sempre essa coisa de direita ou esquerda. Mas olha, não tem que negociar. A direita já não sabe que tem que atender todo cidadão brasileiro? Não está escrito na Constituição em lugar nenhum que você só tem que atender a população brasileira que seja ideologicamente alinhada com você. Não existe isso. Se o cara de direita, tu tem que discutir, você tem que negociar com ele, então tem alguma coisa errada. Porque o cara de direita ele tem que atender às demandas da sociedade. Não me importa como ele vai fazer isso. Não me importa se a via de direita dele ou de esquerda vai permitir ele fazer isso. Ele tem que cumprir isso. Não pode sair desse script. Eu acho super estranho uns políticos que têm um discurso muito inconstitucional, muito anticonstituição. Eu acho isso super estranho. Porque se eu decido ser um político, eu tenho que ir para o que está na Constituição. Eu tenho que seguir a Constituição. Eu não posso ser um político que vai agir de acordo com o que eu acho que tem que ser. E essa coisa de direita ou esquerda, isso é muito despolitizante. Porque olha o que o MBL está fazendo. Eles estão lá criticando o Banco Master. Cadê a esquerda? Olha, é um escândalo esse troço do Banco Master. E agora, ó, escuta o que eu vou falar, hein? Imprensa, direita e esquerda vão querer levar esse discurso de segurança pública para as eleições. A esquerda, a direita tá louca para levar para a segurança pública. Eles não querem mexer com troço de economia. Eles não querem. Escuta o que eu tô falando. Eles vão querer levar essa coisa para a segurança pública, não vão querer debater a questão econômica. É isso que é a esquerda real? A esquerda que cala a boca com o troço do Banco Master? Que dá de lambuja aí para a direita? Você já pensou uma discussão de alguém aí, o Boulos discutindo com alguém no MBL? Ah, vocês são a favor de privilégio de banco? E o MBL fala, mas eu tava lá contra o banco. Eu não vi você lá. Que coisa. Nunca pensei que eu fosse ver uma esquerda fazendo isso. Não, porque o PT é a esquerda, né? O PT virou esquerda no Brasil. Eu tô fora dessa esquerda aí. Eu tô fora. Poder sair uma moradia. Porque essa é a vida real de quem trabalha com o povo. Não é a vida de quem tá propagando, dizendo eu sou o mais revolucionário do mundo e todo mundo tá traindo e não sei o que e tal. Fala isso, bicho. Até papagaio fala. Agora, a questão é quem constrói uma esquerda real que tem capacidade de disputar e derrotar a extrema-direita em eleição. Uma esquerda real que tem capacidade de mobilizar o povo no movimento social. Uma esquerda real. Mobilizar povo? Mas ele acabou de falar aqui que as pessoas não estão indo protestar. Ele acabou de falar isso. Olha, a gente está aqui fazendo a manifestação. Ah, mobilizei não sei quantos, escala 6x1, piriri pororó, não sei o quê. Aí falaram, não, mas o pessoal não está engajado. E ele falou, olha, eu não posso obrigar as pessoas a sair de casa. Que esquerda real é essa? Isso é uma contradição, né? Aí eu fico muito chateado. Eu fico profundamente chateado com isso. Porque eu estou pagando o salário de uma pessoa que está aqui
querendo ser um espertão, malandrão, para defender a posição dele. Essa coisa de direita ou esquerda. Ele está preocupado com os webcomunistas, com a esquerda real. Que coisa! E aí se contradizendo aí. E veja, eu já falo que essa coisa de direita ou esquerda é uma coisa muito estranha, né? Tem um cara, um vereador de São Paulo, que ele faz a mesma coisa. Então perceba que isso não é uma coisa de direita ou esquerda, isso é uma coisa que é da classe política. A nossa classe política nos enrola. Por causa de coisas de direita ou esquerda. A preocupação deles é direita ou esquerda. Não é atender a demanda da sociedade. É ficar enrolando a gente. É usar as nossas necessidades como moeda de troca. Isso é esquerda real? Eu não quero essa esquerda. Eu passo. Prefiro continuar aqui. Eu não vou me sacrificar por essa esquerda aí. Não vou deixar de comprar um saco de arroz, de feijão aqui, para ficar indo atrás dessa esquerda aí, que cala a boca com um troço muito estranho de troço de banco. E aí vem aqui, né? E assim, só que assim, não fico surpreso, entendeu? É justamente isso que eu espero. É a direita, a esquerda, rico, pobre, é o banco. Tudo assim, né? Rico, pobre, banco, tudo uns termos bem genéricos, né? Essa esquerda, nossa, que esquerda politizada, hein? De verdade, que vai disputar, cara, o que o Lula tá fazendo na geopolítica mundial, foi o único cara que bateu de frente com o Trump. E aí, as pessoas parecem que abstraem a realidade do que é a consciência do povo, a força da extrema-direita, o centrão no Congresso. Os canais de esquerda estão criticando, né? O centrão por causa do Banco Master. Mas não critica o juiz que está tomando conta, né? Que é o juiz que viajou com o advogado lá do banco. Que coisa, hein? Ele tá falando essa esquerda aguerrida. Mas custa, hein? É uma esquerda que luta, né? E é difícil de conseguir uma coisa, né? E saem fazendo uma lista de desejos do que a esquerda deveria fazer. Mas qual o problema de fazer uma lista de desejos para o que a esquerda deveria fazer? Eu mesmo aqui, eu tô aqui criticando a esquerda. Sabe que eu não tenho direito de criticar? Mas eu pago imposto igual a todo mundo. Eu pago o mesmo imposto que o cara bilionário paga. Eu não posso reclamar? Eu não tenho nem dinheiro para passagem. Para mim é um custo o dinheiro de passagem. Aí eu não posso reclamar. Eu não estou com a direita, com a esquerda real protestando. Pois, hein? Então é acepção de pessoas, né? Quem tá na rua... Quem tá na rua tá válido, né? Quem tá em casa não pode vir, tá errado. Aí esse eu não vou vir, né? Bem democrático. Eu acho normal, pode existir a esquerda, ela existe, ela sempre existiu, você tem toda a razão. Mas nós temos que colocar o debate como ela é. Sabe por quê? Porque senão fica só uma voz dizendo, e aí as pessoas, os militantes de esquerda, muitas vezes desavisado, vai olhar e falar, porra, esse Lula, mas não, ele abandonou a esquerda. Esse Boulos também que entrou com o Lula não é mais o mesmo, tá traindo as pautas. E nós somos os revolucionários estão aqui. Então, mas por que esse militante de esquerda ele vai ser uma pessoa desavisada ao ouvir os discursos dos webcomunistas? Porque se esse militante de esquerda ele é um desavisado, então a esquerda real não está fazendo o papel dela direito. Tá deixando as pessoas desavisadas. Que coisa, né?
Será que essa esquerda aí merece que eu passe fome para eu ir lá endossar eles para as pautas que eles vão escolher que eu tenho que ir? E a esquerda tinha que estar em peso com esse troço de Banco Master. Essa questão econômica é um troço horroroso no nosso país. E a esquerda não está fazendo isso. Eu estou chocado. E ele está criticando os webcomunistas que provavelmente devem estar fazendo mais isso do que eles. Que coisa, hein? Olha... Felizmente não me surpreende, né? Senão eu ia estar aqui tendo uma crise aqui. Revolucionário de apartamento? Mas, assim, de verdade. Olha, revolucionário de apartamento. Eu poderia ser um desses. Eu não tenho dinheiro pra ficar saindo de casa. A sua história. Você mesmo já falou que você foi preso muitas vezes. Na maioria das vezes é por posições políticas, enfim. Todas elas por posição política. Nunca fui preso por rachadinha, por corrupção, por esquema. Olha, todas elas por estar do lado do povo e não recuaria. Se fosse de novo, estaria no mesmo lugar. Mas você é o cara que veio do enfrentamento dessa posição radical. Você era o radical da situação. E hoje você me traz um discurso muito menos agressivo, né? Até essa é uma evolução, isso é uma melhora, ou realmente tem... Você acha que o Boulos deveria ter existido então ou não? Foi um erro no começo? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, muito pelo contrário. Agora, eu estava fazendo luta por moradia, ocupação de terra, lá em 2018, e estava lá em São Bernardo contra a prisão do Lula. Eu estava fazendo luta pra caramba para retomar o Minha Casa Minha Vida, mas estava lá em Brasília contra o impeachment da Dilma. Ah, o impeachment da Dilma. Aquele impeachment lá dela? Que naquela época lá, por causa da coisa da Copa do Mundo, que o pessoal saiu para pedir mais segurança, saúde, educação, a mesma coisa que a gente já pede há anos e nunca é atendido, né? Nunca é atendido em sua totalidade, sempre é uma coisa mais ou menos. Aí o pessoal foi lá, né? Teve a manifestação, as pessoas protestando contra o aumento da passagem de transporte público. Depois teve a coisa da Copa do Mundo. Aquele jogador Ronaldo disse que não se faz Copa com hospital. Isso deixou as pessoas iradas. As pessoas aí sim, elas foram mais ainda se manifestar. E a Dilma foi lá reprimir as manifestações. E aí, ele tá falando aqui do impeachment da Dilma, ele tava lá, mas a galera não foi. Então como é que vai defender uma presidenta que reprime? Uma presidenta de esquerda que não adere ao discurso da esquerda? Por mais saúde, educação, segurança, seja lá o que for. Que coisa, hein? Eu não iria para defender essa presidenta aí. Eu não iria. Ser radical não quer dizer ser inconsequente, ser irresponsável com a história. Então, eu sou a mesma pessoa, cara, que há 25 anos atrás foi organizar Movimento Sem Teto e bateu de frente com tropa de choque, a mesma. Não me arrependo de uma vírgula. Já paguei o preço em eleição por isso e acho que vou continuar pagando ao longo da minha vida, mas eu não apago minha história. Eu não vou dizer pra ninguém, esqueçam o que eu fiz, esqueçam o que eu escrevi, nossa, eu era imaturo. Porra nenhuma. Defendo tudo o que eu fiz, porque acho que o movimento social é a coisa que mais fortalece uma democracia. Agora, pra mim, nós temos que discutir o que é ser radical. Ser radical é sair gritando as palavras mais revolucionárias. Pra mim, é mais radical organizar a cozinha solidária na periferia, fazer formação com o povo na periferia, do que escrever 10 livros ou gravar 100 vídeos vomitando socialismo a cada 10 palavras. Olha, eu consideraria muito radical, por exemplo, se o PT ou os movimentos de esquerda aproveitassem a oportunidade para fazer críticas ao capital, ao capitalismo, às questões dos bancos.
a questão dos juros, da dívida pública. Eu acharia super interessante se a esquerda tivesse isso. E ele tá falando aqui, comida solidária, sei lá o quê. Não deveria nem existir isso, né? Tem uma coisa muito estranha. E não deveria ter isso. A Constituição já diz lá que isso tem que ser garantido para todo cidadão brasileiro. Comida, segurança, saúde, alimento, comida, é coisa de saúde. Olha, tá complicado, hein? Tá complicado. A gente tem que ficar de olho. Esse ano é eleição. Esses caras aí vão dar a cara aí, né? Eles precisam se expor, né? Claro. Eles são muito preocupados em serem reeleitos. É uma preocupação horrorosa. Pra dar umas migalhas pra gente, né? Bom, então esse é o vídeo. Vamos ficar de olho que esse ano é eleição. Se inscreva aí, deixe seu comentário. Então é isso. Tchau.